Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tudo bem, irmãos, irmãs? Como que passaram o dia? Como que foi o seu dia hoje? Levantaram esperançosos? A nossa esperança está no Senhor. Porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa rocha. Ele é a nossa vida. E sem o Senhor, nada podemos fazer. Sem Cristo, não somos nada. Sem Cristo, não podemos nada. Amém? E eu quero já apresentar este momento de palavra ao Senhor e agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade, por mais essa oportunidade de estar aqui falando da palavra dele, porque é para o Senhor. A palavra dele tem que ser falada, né? A palavra dele tem que ser ministrada, a palavra dele, o reino dele tem que ser levado, tem que haver avivamento para o Senhor voltar. A palavra dele tem que ser falada. Quem é que quer que Jesus volte? Eu quero. Eu quero que o Senhor volte. Amém? E você? E você está preparado? Será que nós estamos preparados? Será que a gente está preparado para a vinda do nosso Salvador? Será que as nossas lamparinas elas estão cheias ou elas têm azeite ou a gente vai deixar para a última hora e sair pedindo emprestado? Como que tá as lamparinas? Tem azeite aí? Tem azeite? Temos que deixar azeite reservado, né? Para quando o noivo chegar, as nossas lamparinas estejam acesas. Amém? As nossas lamparinas estejam cheias de azeite. Para quando o noivo chegar, a gente, tá preparada. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Quero orar ao Senhor, quero convidar a santa presença do Espírito Santo. Quero convidá-lo e dizer para o Senhor Espírito Santo que é para ti. Tudo é por ti. Tudo é para o seu reino. É para a tua palavra ser levada. É para o Senhor ser glorificado. É para o Senhor ser exaltado. Espírito Santo, aqui o Senhor tem toda a liberdade. Este vídeo é seu, este canal é seu. Não é para engrandecer ninguém, Pai, mas é só engrandecer o teu nome e a tua palavra ser levada. Que pessoas, Pai, venham ser ministrada pelo teu santo e doce Espírito. Que pessoas, Pai, seja tocada pelo teu santo, doce Espírito. Senhor, cobre nossas vidas com a tua proteção. Coloca teus anjos, Pai, teus anjos de guerra, teus anjos com espada de fogo para guardar as nossas vidas. Guardar em nome de Jesus. Traga proteção, Pai, para todos nós, para cada pessoa, Pai, que passar por aqui. Que a tua proteção e o teu sangue venha nos cobrir para a honra e glória
do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar um pouco ao Senhor? Um pouquinho só. Vamos louvar? Quero dizer que eu não tenho uma voz maravilhosa, né? Eu não tenho uma voz bonita, mas o Senhor, ele não procura vozes bonitas. O Senhor, ele procura adoradores, aqueles que adoram ele em espírito e em verdade. Amém? Vamos louvar aquele que é santo. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Não desiste, não. Tenha a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Não desiste, não. E tenha a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Aleluia. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa? Eu tenho um monte. E você? Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que está em Gênesis, capítulo 22, que fala de Abraão, que fala de que Abraão pegou o seu filho Isaque para sacrificá-lo. Amém? Está em Gênesis 22. Aleluia, louvado seja o nome do Cordeiro de Deus, bendito seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha falar poderosamente na vida de vocês, na vida de cada um que passar aqui, amém? E fala assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferecei-o ali em holocausto sobre uma pedra. Em holocausto sobre uma pedra. Das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Glória seja dada ao nome do Senhor. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei quem tem filho aí, mas eu tenho filho também. E quando o filho da gente já pega uma gripe, você já fica todo assim apavorado, principalmente quem é mãe, quem é pai de primeira viagem, não sabe o que fazer, né? Agora você imagina, Deus, ele prometeu o filho para Abraão, só que Deus, ele provou a Abraão, porque ele queria saber aonde que estava o coração de Abraão. Se era na bênção, né, que ele deu, que foi o Isaac, né, que Isaac é a promessa de Deus na vida dele. E Deus queria saber se o coração dele estava em Isaac ou o coração dele estava no Senhor. Deus queria saber se Abraão servia a ele de todo o seu coração, de toda a sua alma ou de todo o seu espírito, ou Deus queria Deus queria saber se ele estava servindo apenas por interesse, apenas por saber o que Deus poderia oferecê-lo, né? Poderia dar. Ou Abraão estava servindo ao Senhor porque ele é todo-poderoso, alfa, ômega, o começo, o princípio e o fim. Então, da mesma forma que Deus, ele deu a promessa para Abraão, ele também provou o coração de Abraão. E ele pediu a coisa mais preciosa, que foi o filho dele. Gente, fala se não é forte. Fala que você me fala, existe confiança e mais fé do que teve Abraão? A fé e a confiança de Abraão era inabalável em Deus. Porque Deus provou ele. E ele foi lá, pegou o menino e levou para o monte que o Senhor tinha falado para ele. Que fé é essa? Que fé é essa? É essa fé que eu quero declarar na sua vida e na minha vida. Uma fé inabalável, essa fé que Abraão tinha, essa confiança que Abraão tinha em Deus, de dar o seu próprio filho, de oferecer o seu próprio filho. Ele nem discutiu com o Senhor. Ele foi lá de madrugada. Ele já pegou, já pôs a sela no jumento, já chamou os moços lá. Já pegou o menino, já preparou o menino e foi direto. Ele obedeceu a voz de Deus. Arabassuribicandarabassi. Aramandarassou de candalabassou. Lemanaxerá candalavara suribicandarabassi. E você? Você está obedecendo a voz de Deus? O que Deus tem falado para você? E você tem duvidado? E você tem discutido com Deus? E você não tem confiado? Você tem se perguntado a Deus se Deus vai cumprir as promessas? Eu quero profetizar na sua vida que o Senhor coloque essa fé dentro do seu coração. Essa mesma fé que Abraão tinha. Essa mesma fé que Abraão tinha de entregar. Porque essa fé que ele tinha uma fé tão grande em Deus que ele sabia que Deus eu vou oferecer, mas Deus vai ressuscitar ele. Mesmo se ele estiver nas cinzas, Deus vai tirar ele das cinzas e vai dar o meu filho de volta. Aleluia.
Que fé é essa? É essa fé que eu profetizo na sua vida, amém? Glória a Deus. E vamos continuar aqui. E disse Abraão, a gente parou. Ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Você vê que em momento nenhum, Abraão fala que ele, Isaque, ia ser o sacrifício. Ia ser. Abraão, ele fala para o seu filho, Deus proverá o cordeiro. E foi o que Deus fez. E foi o que Deus fez. Quando Abraão levantou a sua mão, quando Abraão arrumou ali o altar e colocou o filho dele ali e levantou a sua mão, o cutelo, para sacrificar Isaque, o anjo apareceu e não deixou ele sacrificar. E quando Abraão olha para trás, o cordeiro está lá. O cordeiro está lá para ser sacrificado, para ser sacrifício no lugar do filho dele. Deus provou a confiança e a fé de Abraão. Muitas das vezes Deus tem provado a nossa fé. Deus tem se perguntado onde é que está a fé dela? Onde é que está a fé dele? Será que está em mim mesmo? Será que a confiança está 100% em mim? Aleluia. Deus vai prover. Será que você confia? Será que você entende que é Deus que provê tudo na minha vida e na sua vida? Eu não sei o que você passa, mas eu quero te dizer. Assim como Deus proveu aquele cordeiro no lugar de Isaque, Deus vai prover o cordeiro na sua vida. Deus vai prover o cordeiro. Eu declaro em nome de Jesus que o anjo do Senhor, assim como ele apareceu para impedir de Isaque ser sacrificado, o anjo do Senhor vai aparecer na sua vida, Arabaçaia, Xandarabácia, e vai prover. O Senhor dos Exércitos vai prover. Eu não sei em que área da sua vida você precisa de uma provisão divina, aleluia. Mas assim como Deus proveu o cordeiro para Abraão, Deus vai prover na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar essa fé. Eu quero declarar essa fé na minha vida e na sua vida. Essa fé que Abraão tinha no Yahvé, no Todo-Poderoso, no grande eu sou. Que essa fé venha tomar conta do nosso coração, do nosso espírito. Uma fé inabalável. Tenha uma noite abençoada. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?